buenas tardes, buenas noches, buenos dias. Seja bem-vindo a Sevilha, o nosso segundo destino, a nossa segunda parada aqui no nosso tour pela Espanha. E ó, eu já começo aqui o nosso tour por Sevilha em um dos pontos mais tradicionais da cidade, que é a Torre del Oro. E ó, deixa eu virar pra eu ver o que eu tô filmando, porque vocês não estavam vendo nada, né, gente? Vamos mostrar direitinho, ó. Essa torre, ela tem quase 1000 anos, ela já foi restaurada, mas ela segue aqui firme e forte. E ela fica bem próxima ao rio Guadalquivir, que é o rio que corta toda a cidade de Sevilha. Hoje a Torre del Oro abriga o Museu Naval aqui de Sevilha, tá? E ela é apenas uma das atrações dessa cidade incrível que a gente vai explorar juntos. Sevilha é uma cidade bem quente, tá? E tem muitas atrações. Bora conferir juntinhos? Sevilha está localizada na Andalucia e fica ao sul da Espanha. Sevilha é uma cidade bem quente. Para mim, não foi uma dificuldade, porque aqui na minha cidade, Rio Preto, é fácil os dias passarem de 30 graus, bem tranquilo. Mas, se você não é acostumado com isso, então tenha sempre chapéu e protetor e óculos de sol contigo quando for visitar Sevilha. Também conhecido como Canal Afonso XVIII, esse é o rio que corta boa parte da cidade. Eu não fiz esse passeio de barco por achar o valor um pouco alto, mas se você quiser fazer, é possível cruzar o rio, cruzar o canal em cima desse bote. Além das famosas atrações de Sevilha, caminhar pelas ruas da cidade já é um passeio, já é um turismo, já que a cidade reserva ruas estreitas, com prédios lindos e que sempre surgem agradáveis surpresas, como bares, restaurantes, lojas, tudo muito típico daquela região de Andalucia. E uma coisa completamente aleatória aqui de Sevilha, mas que eu achei interessante, é como os carros estacionam. Olha que eles estacionam na vertical, ao contrário de nós aí no Brasil, né, que temos que estacionar tudo na horizontal, assim, tudo um atrás do outro. Achei dessa forma bem mais prático. E nossa primeira parada em Sevilha é na Plaza de Espanha. E eu já adianto a você, reserve tempo na sua agenda para você explorar esse ponto turístico, porque eu simplesmente fiquei impactado e impressionado com a dimensão da Plaza de Espanha. É simplesmente um dos lugares que mais me encantou dentro de toda a Espanha mesmo, no geral, dentro de toda a viagem. E a Plaza de Espanha está construída no Parque Maria Luísa e ela foi projetada para exibir a indústria e tecnologia espanhola na época. E a gente está falando de 1928, mas para mim ela impressiona até hoje, porque a dimensão e a riqueza de detalhes deste lugar não dá para descrever. Eu espero que no vídeo eu consiga mostrar algumas coisas para você, mas se você está a caminho de Sevilha, com certeza essa é uma parada obrigatória no seu roteiro. A visitação na plaza é franca, é gratuita, você paga apenas se quiser usar esse barquinho a remo e dar a volta pelo riozinho, né, que cerca a Plaza de Espanha. Eu paguei 10 euros e pode ir 2 pessoas. O passeio é muito divertido, foi a primeira vez que eu remei na vida e é muito mais difícil do que eu imaginava. E toda essa beleza chama a atenção não só de nós, meros mortais e meros turistas, chama também da indústria do cinema. Você sabia que um dos filmes da saga Star Wars foi gravado aí na Plaza de Espanha? É o Star Wars Episódio 2. Ataque dos Clones. Isso foi filmado em 2002.
Atualmente, a Plaza de Espanha, ela recebe alguns departamentos do governo espanhol e de Andalucia. Então, ela além de ser aberta ao público para visitação, ela também tem algumas partes que ficam restritas aos departamentos do governo espanhol. Ao fundo da Plaza de Espanha é possível encontrar diversos jardins. Se você tiver com tempo sobrando, vale a pena dar uma caminhada por eles. É bom aproveitar a sombra, lembra que eu disse para vocês que Sevilha é bem quente? E nessa viagem à Espanha, caminhei muito. Em Sevilha, não seria diferente. Atravessando a ponte, é possível visitar um dos bairros mais charmosos de Sevilha e que preserva a pura cultura sevilhenha, que é o bairro de Triana. Triana respira flamenco, então esse bairro pode ser considerado o berço de cantores e dançarinos de flamenco. Mas também é muito comum encontrarmos artesões, bares, restaurantes muito charmosos pelo bairro de Triana, esse que é um dos bairros mais tradicionais de Sevilha. De volta ao outro lado da ponte, a gente chega na Plaza del Toro, Real Maestranza de Sevilha. Essa é a praça de touros mais antiga da Espanha. E agora vai uma opinião pessoal minha. Decidi visitar a Plaza del Toros por fazer parte da cultura espanhola, ter um museu dentro aí da Plaza del Toros. Porém, como nunca foi meu interesse assistir uma tourada, eu nem busquei mais informações de se essa praça ainda exibe touradas, ainda acontecem touradas lá ou não. Parece que acontece sim, que ainda são vendidos ingressos, porém eu nem busquei mais informações, porque é algo que não me interessava e eu também não tenho coragem de assistir, é uma opinião pessoal minha. Porém, pelo fato de ser algo que pertence à cultura espanhola, decidi entrar para conhecer e ver a dimensão, né, do estabelecimento. E confesso a vocês que o que mais me chamou a atenção foi na parte do museu, principalmente nas roupas utilizadas pelos toureiros. O quão detalhadas, o quão ricas em bordados, pedrarias que essas roupas eram e são feitas, né? E isso também representa o quão isso já foi valioso para a cultura espanhola, para alguns ainda tem a sua relevância, mas como no passado a tourada realmente representava muito a cultura espanhola e como estava realmente muito presente dentre os espanhóis. E quando subimos as escadas e chegamos realmente na arena, a gente vê a dimensão desse lugar, o quão grande é essa praça de touros e entendemos o porquê ela é a mais antiga e tem mais tradição na Espanha, isso tudo devido à sua dimensão. O local também, apesar de não ter luxo, ele é um local muito bem cuidado, a arena é muito bem cuidada, existem áreas separadas de camarote, áreas da arquibancada para o público geral e realmente se assemelha a um estádio de futebol, mais simples aqui dos nossos estádios brasileiros e é isso. Mas eu confesso que eu também não fiquei muito tempo dentro da arena. Bora parar de falar de touros e falar da Catedral de Sevilha, porque ela carrega vários títulos. Ela já foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, tá bom? É pouco para você? Ela é a maior catedral da Espanha e a segunda maior do mundo. E é a maior catedral gótica do planeta Terra. E sabe quem foi sepultado nessa catedral? Cristóvão Colombo. Dá pra ver que ela mereceu todos esses títulos, né? Realmente é uma igreja muito linda, é uma obra fabulosa e a sua torre tem uma fama à parte. É isso mesmo, a Torre Giralda é conhecida mundialmente. É possível subir na Torre Giralda pagando o ingresso para entrar na catedral. No dia que eu estava, infelizmente havia uma cerimônia
e a catedral estava restrita apenas para convidados. Outra função da Torre Giralda é ser ponto de encontro, porque se você se perder é só marcar nela, porque dá para ver a Torre Giralda de praticamente toda a cidade de Sevilha. E mesmo tendo mais de 1.200.000 habitantes, a parte turística e histórica de Sevilha fica toda próxima. Ela é pequena, então é fácil da gente se locomover. Para você ter uma ideia, ó, ao lado da catedral fica o Real Alcázar, o nosso próximo ponto de encontro, nosso próximo ponto turístico. E o Real Alcázar é um dos pontos mais concorridos de toda a Espanha. Por isso, se você não comprar o ingresso de forma antecipada no site do Real Alcázar, o que você deve fazer? Vai logo cedo comprar o ticket para o horário que você preferir no decorrer do dia, porque diariamente os ingressos esgotam e a cada visita entra um número limitado de turistas. Mas o Real Alcázar nada mais é que um complexo de palácios onde a gente consegue visitar lindos jardins e palácios com muita influência marroquina, já que essa região da Espanha tem bastante influência do povo vindo de Marrocos. O Real Alcázar também chamou a atenção e fez parte de um grande sucesso da televisão mundial, que é Game of Thrones. E lembra que no começo do vídeo eu disse que é muito prazeroso andar pelas ruas de Sevilha, né? E é por esse motivo, ó. São paisagens, prédios desse jeito que a gente encontra. E além desses prédios, a gente também encontra uns achadinhos, como o El Rinconcillo, que é o restaurante mais antigo de Sevilha. Ele se mantém aberto desde o século XVII. Pertence à mesma família e vai passando de geração em geração. E ele é o restaurante mais antigo da cidade, também muitíssimo movimentado e, claro, que serve as tradicionais tapas espanholas. E claro que eu não poderia passar por Sevilha e deixar de visitar as setas de Sevilha, né? Pois é, eu estive lá e essa praça suspensa é maravilhosa. A minha dica para você é: vá ao pôr do sol. E por que eu te dou essa dica? Além de você conseguir assistir o espetáculo da natureza que é o pôr do sol, você consegue ter a vista da cidade de Sevilha, a vista panorâmica da cidade de Sevilha durante o dia, assistir ao pôr do sol e, por favor, não faça igual eu fiz, mas fique lá no alto, fique sobre as setas de Sevilha até o anoitecer, para você assistir ao show das luzes que acontece nas setas de Sevilha. Eu espero que esse vídeo te ajude a ter uma experiência ainda melhor em Sevilha e eu tenho certeza que vai valer muito a pena você adicionar esse destino ao seu roteiro pela Espanha. Com certeza Sevilha é a cidade que mais me marcou na Espanha e ela está presente, ela tem aqui um pinzinho no meu coração. Obrigado, viu? Obrigado por me assistir até aqui.